era o nome dos judeus e também de alguns poucos gentios que creram na mensagem do Evangelho, que creram na mensagem de Boas Novas a partir do ministério de Jesus. A gente não vai tratar sobre isso, a gente vai tratar sobre a ideia da origem do cristianismo. E por que a gente faz essa distinção? Que foi um pouco do que a gente falou na semana passada. Quando a gente pensa em história da igreja, a gente precisa responder a seguinte pergunta: quem é a igreja de Deus? Quem é o povo de Deus? Será que o povo de Deus começou no Novo Testamento ou o povo de Deus começa no Antigo Testamento? O povo de Deus começa no Antigo Testamento. Então, nós cremos que a igreja, pensando em igreja não como uma instituição, não como prédio, não como uma organização, mas igreja como povo de Deus, a igreja como povo de Deus, ela começa em Gênesis. Começa já a partir de Deus criando Adão e Eva, criando para si um povo. E a ordem de Deus qual que é? Olha, cresçam, multipliquem-se, porque a partir de Adão e Eva, Deus está criando para si um povo. Então, a igreja, como povo de Deus, começa onde? Em Gênesis. Agora, como instituição cristã, a partir da fé não somente no Messias, mas em Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, filho de José Carpinteiro, esse movimento começa no Novo Testamento. Então, o povo de Deus, a gente encontra no decorrer de todas as Sagradas Escrituras, mas o cristianismo, a fé no Cristo, Messias chegado, a gente encontra no Novo Testamento. A fé no Messias era já o que salvava todos aqueles que foram salvos antes da vinda de Jesus. Então, se para eu ser salvo, eu preciso crer em Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador, como é que Abraão foi salvo, então, se Jesus não estava vivo? Porque ele cria na promessa do Messias. O que nos salva é a promessa esperada do Messias. A diferença é que Abraão, Moisés, Isaías, como o pastor Carlos Felipe pregou hoje aqui, eles criam na promessa que está para vir. Nós cremos na promessa que já veio. Mas nós dois estamos olhando para o mesmo período da história. Nós estamos olhando para o Messias encarnado, Filho de Deus encarnado, que vem como homem. Morre pelos nossos pecados, ao terceiro dia é ressurreto e assunto aos céus depois de 40 dias. Eles eram salvos ao olhar para essa promessa no futuro e crer na vinda do Messias que vai de restaurar, pisar na cabeça da serpente, redimir o homem do seu pecado. Nós cremos porque olhamos para o passado e enxergamos, não, Jesus já veio, o Messias esperado já veio e ele é o Jesus de Nazaré. Esse movimento, a partir da vinda do ministério de Jesus, começa nessa região aqui, do Oriente Médio, que é a região onde hoje é o território da Palestina. Então, Jesus nasce onde hoje é a Palestina. Belém, a cidade de Jesus, fica no território palestino, não fica no território de Israel, fica no território da Cisjordânia. E é ali, nessa região, ali perto de Jerusalém, onde vai se dar o ministério de Jesus. Só que quando a gente olha para o Novo Testamento, e é o que a gente vai ver hoje, a gente entende que, como uma instituição cristã, e aqui que está a chave, que se emancipa do judaísmo, esse movimento não começa em Jerusalém. Ele começa aqui, olha, Antioquia da Síria. Deixa eu passar aqui só para ver se fica mais perto. Aqui, olha, Antioquia da Síria. Então a gente vê no livro de Atos que tem duas Antioquias, tá? Essa primeira aqui chama Antioquia da Pisídia, que é a região onde hoje na Turquia chama de Cônia. É o nome desse estado aqui, estado de Cônia, onde está a cidade de Icônia do Novo Testamento. Aqui está a Antioquia da Síria, que hoje não é mais na Síria, fica na Turquia também, no estado de Hatay. O cristianismo, a gente vai ver que ele começa aqui, tá? Como uma instituição. Então vamos para lá. Relembrando aqui, a gente vai ver muitos ícones durante esse... Obrigado. A gente vai ver muitos ícones durante essas aulas e não é para ninguém me chamar de herege e falar que eu sou católico, não, tá? O que acontece é o seguinte,
nós começamos a aprender sobre Deus lendo a Bíblia como livro físico. Você pega lá o livro físico, passa a página, lê as palavras. Esse modo de se aprender sobre o cristianismo tem 400 anos só, 500 anos. Ele começa com a Reforma Protestante, que é um período que, com a providência de Deus, sábio do jeito que é, não joga a Reforma Protestante, Lutero, em qualquer momento da história. Deus faz Lutero nascer e exercer seu ministério, principalmente de reforma, no momento quando a imprensa é inventada. Então, até então, como que se fazia transmissão de livros? O escriba, o copista. Pegava o papiro, abria e ficava lá fazendo à mão. A partir de 1517, tem a invenção da imprensa. Então, tem aqueles blocos de ferro que coloca tinta e fazem a impressão ali no papel. E é esse movimento também, não só divino, mas tecnológico, que vai fazer a Bíblia ser traduzida para diversos idiomas. Então, Lutero, em menos de um ano, vai traduzir, acho que em 9 meses, se não me engano, vai traduzir todo o Novo Testamento, do texto grego da Septuaginta, para o alemão, porque até então, no entendimento católico romano, o cristão que não é um sacerdote não precisa ler as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras já estão sendo lidas no templo. Só que as Escrituras eram lidas no templo em latim. E os cristãos bárbaros, por exemplo, o pessoal lá da Alemanha, que não falava latim, porque o latim era a língua não só do Império Romano, mas ela era uma língua acadêmica, né? Era uma língua usada nas universidades, para se escrever livro, para se produzir literatura acadêmica, se usava o latim. Mas e a pessoa que não era uma pessoa de vocação acadêmica? Sabe? Não é um mestre, um doutor, não é um sacerdote também que não fala latim, vai ler a Bíblia como? Não lia. Ia até a igreja e recebia ali a leitura pelo padre, pelo sacerdote e a homilia, que é a pregação. Só que a homilia também era em latim, não era na língua do falante. Né? Então, se alguém estava ali na região da Itália, menos mal. Mas qualquer cristão que estava fora dessa região participava do culto e, ao participar do culto, não entendia nem a leitura das Escrituras, nem a pregação, nem a homilia. É como se a graça de Deus não viesse pelo entendimento, mas viesse, não sei, por osmose. E eu dei o exemplo também que no Islã é um pouco parecido, no islamismo. As pregações são no idioma do falante. Então, por exemplo, aqui no Brasil, na cidade de São Bernardo, em São Paulo, no ABC Paulista, tem uma mesquita gigante. Sabe? Tem milhares de muçulmanos em São Bernardo. Foz do Iguaçu, no Paraná, tem lugar lá que você não precisa falar português. Você fala só árabe, você vai no mercado, faz suas compras, você vai no médico, porque tem uma comunidade de árabes gigante em Foz do Iguaçu, ali na cidade de Leste também, na fronteira com o Paraguai, e uma comunidade de refugiados muito grande. Agora também tem muitos refugiados afegãos no Brasil por causa da tomada do Talibã, alguns anos atrás. Então, essas pessoas vão até a mesquita e o idioma de oração delas é o árabe. E não é o árabe moderno que existe hoje em dia, é o árabe clássico. É como se fosse o português que se falava no Brasil na época do descobrimento, há 500 anos atrás. Né? Você pega as cartas de Pero Vaz de Caminha, se você lê no português daquela época, muito difícil de entender. Sabe? Vocabulário é muito diferente, linguagem arcaica. O árabe, para o Islã, é a mesma coisa. Então, o cara vai vir para a mesquita, que é o templo do Islã, vai ouvir a pregação e a pregação vai ser no idioma dele. Mas, quando ele faz a leitura das Escrituras, a leitura é em árabe clássico. E aí, se você lê o Alcorão em qualquer outro idioma que não for o árabe clássico, eles não contam que você leu. Então, para a gente estar envolvido com o ministério lá na Ásia Central, no Oriente Médio, a gente precisa ler o Alcorão. Eu li o Alcorão em português. Aí eu falo isso para o meu amigo muçulmano: não, você não leu o Alcorão. Por quê? Porque você não leu em árabe. Aí eu falo para ele: mas você leu em árabe? Li. Mas você fala árabe? Não, eu só sei ler. Leu, é como se você, sabe... Não, eu não falo inglês, não, mas eu leio. Tá, mas você pode ler o texto, mas você entende o que você está falando? Não.
Não, mas é assim que Allah me abençoa, sabe? É assim que eu recebo a graça, a transmissão, o que quer que seja que eles acreditam lá. Então, essa cultura de ler as Escrituras é muito recente na história do povo de Deus. Quando a gente pensa aí nos 6, 7 mil anos de história do povo de Deus, antes desses 400 anos, como que se aprendia nos templos? Através, além, né, de ouvir a leitura daquele que lia. Através dos desenhos que os cristãos daquelas comunidades pintavam nos templos. E isso aqui não, só para desmistificar, isso não é catolicismo romano, tá bom? Amém? Isso não é catolicismo romano. Quando você vai lá nas igrejas do Oriente, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Peraí. Tá vendo esse templo aqui? Isso aqui é um... Como eu posso explicar? Isso aqui é tipo um rochedo na Capadócia, na Turquia, no interior da Turquia. E aí é uma igreja que é cravada na rocha mesmo. Não sei se você consegue ver, mas aqui tem desenhos de cruzes. Esses irmãos estavam fazendo... Esse templo aqui é antiguíssimo. Sabe, a gente consegue datar, tem desenho aqui, né, pinturas nesse templo do século III depois de Cristo, século IV depois de Cristo. E aí pinturas bem ruinzinhas mesmo, mas mostrando pedaços da história de Jesus, mostrando Jesus chegando em Jerusalém e o pessoal recebendo ele lá, Jesus no jumentinho, mostrando Jesus curando paralítico, mostrando a ceia com os discípulos, com os apóstolos. Esse pessoal aqui está 1000 anos antes do catolicismo. Eles estão a quase 10 mil quilômetros, sei lá, de Roma. Não tem contato nenhum. Eles se separaram do catolicismo romano porque Roma falava o seguinte: tinha igrejas em todo do Ocidente até o Oriente. A gente vai dar uma olhada ali nos mapas. Cada uma dessas cidades tinha uma igreja principal, né? Tinha um líder que respondia por aquela região. Tinha uma igreja com maior proeminência, né? Que era mais efetiva na região. E todas essas igrejas a gente consegue datar até os apóstolos. A gente vê na Índia, por exemplo, para quem não estava aqui semana passada, na Índia a gente tem a igreja tomista. O nome da igreja indiana, a igreja ortodoxa da Índia, chama igreja tomista. Por que tem esse nome? Vem de Tomé, do discípulo, o apóstolo de Jesus, que não creu que ele tinha ressurreto em carne e colocou lá o dedo lá no furo de Jesus. Tomé foi missionário na Índia. Ele sai da região do Oriente Médio, de Israel, da Palestina, vai lá para a Índia, cruza o mundo, cruza a Ásia, o continente asiático inteiro. E a tradição que a gente tem cristã na Ásia tem 2000 anos e não tem nada a ver com Roma, não tem nada a ver com o catolicismo. O problema foi, e a gente vai ver isso na aula do Grande Cisma de 1054, Roma diz o seguinte: não, mas a gente vem de Pedro, vem do apóstolo Pedro, e Pedro é a rocha sobre a qual Cristo vai construir sua igreja. Então, dentre todas as igrejas, nós precisamos ter proeminência. As igrejas orientais vão falar o seguinte: não. A rocha não é Pedro, a rocha é o entendimento de que tu és o Filho de Deus. Isso é a rocha, não Pedro, pessoa, é a rocha da igreja, isso não existe. Mas aqui e ali já tem 2 linhas diferentes de pensamento teológico, filosófico, cultural, e tem problema de idioma também, que hoje, depois de 1000 anos desse cisma, a gente vê os documentos e a gente fala: caramba, eles estavam falando a mesma coisa, só que no Oriente usava tal palavra e no Ocidente usava tal. Mas o assunto era o mesmo, mas eles achavam que estavam falando de coisas diferentes. Enfim, esse cisma todo aconteceu principalmente por causa dessa concepção de quem que é a igreja autoritária. Quando Roma fala assim: a igreja autoritária somos nós, a igreja do Oriente fala: então fiquem vocês para lá e a gente continua aqui. Então, esse movimento, por exemplo, não tem nada conectado com o catolicismo romano. E a gente vai ver lá, por exemplo, esses desenhos, igreja toda pintada, ícones lá dentro. Tá? Então, a gente também, ao aprender história da igreja antiga, a gente vai aprender da maneira como eles aprendiam também. Tá? Então, aqui esse é um ícone numa igreja em Nicósia, que é a capital do Chipre, igreja de São Pantaleimon, e esse aqui é um mosaico de dois apóstolos. Esse aqui é um apóstolo, esse aqui é outro. Esse aqui é o apóstolo Barnabé. Aqui, ó, o Ágios
apóstolos Barnabas. O Ágios é o santo apóstolo Barnabé. Você vê que os dois deles é como se estivesse segurando uma igreja. Por causa disso que a gente vai ver do cristianismo nascendo através da igreja de Antioquia. Então, através da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, saindo, né, são enviados pela igreja de Antioquia. E aqui está um ícone do apóstolo Paulo. Você vê que Paulo tem um livro nas mãos. Por quê? Porque Paulo escreveu suas cartas para a igreja, né? Barnabé não. Maneira de ministrar era diferente. Então, Barnabé viajava, pregava, plantava igrejas com Paulo, mas Paulo deixou as cartas, né? Deixou o Novo Testamento. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, quando os cristãos iam fazer esses desenhos, para aquelas pessoas que não liam as Escrituras, para que elas pudessem olhar para o desenho e entender, isso aqui é tal, isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano, essa é tal história de Jesus. Então, está aqui Barnabé e Paulo, simbolizando, né, a fundação do cristianismo, mas como uma instituição. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 11. Atos 11, versículo 19 até o versículo 21. Todo mundo achou? Eu vou ler na versão NVI, tá, irmãos? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, o que a gente vê aqui? Com a morte de Estevão em Jerusalém, do diácono Estevão, lá em Atos 6, a perseguição em Jerusalém se intensifica e os irmãos começam a fugir de Jerusalém. E eles vão para a Fenícia, para o Chipre, que é uma ilhazinha ali debaixo da Ásia Menor, do lado de Israel, e para Antioquia. Só que esses irmãos que fugiram da perseguição, no começo, eles pregam o evangelho somente para quem? Para os judeus. Dentre todo esse movimento de perseguição, há um outro grupo de irmãos que começa a falar também a quem? Aos gregos. Então, é em Antioquia que a gente tem pela primeira vez, como um movimento, um grupo de seguidores de Jesus, intencionalmente compartilhando a mensagem do evangelho com não-judeus. Porque como que acontecia em Jerusalém? Jerusalém era uma cidade grande do Império Romano, era um distrito do Império Romano, então todas essas cidades, que chamam de polis, todas essas polis tinham um grupo muito grande de estrangeiros. Não necessariamente era só o povo ali daquela região, mas tinha muita gente que fazia comércio, que viajava. A gente vai dar uma olhada na Rota da Seda, então tinha muito comerciante que morava por aquela região. Então, os gentios que ouviam a mensagem do Evangelho, até então em Jerusalém, eles ouviam porque Jesus estava pregando em algum lugar e ali acontecia que tinha um gentio. Jesus estava pregando para os judeus e tinha ali um centurião romano. Jesus estava pregando em uma região e tinha ali uma samaritana. Ou quando os discípulos pregavam em alguma região e tinha ali uma outra pessoa que não era etnicamente judia, né? De etnia hebraica. Era assim que os gentios ouviam da mensagem do Evangelho. Mas a gente vê aqui em Atos 11 que é a primeira vez que, como um movimento, parte da igreja pensa, não, a gente tem que fazer a expansão do reino de Deus de forma a alcançar também não-judeus. E a gente falou do movimento de Jesus e do cristianismo. Então, o que era o movimento de Jesus? É a vida de Jesus
e dos discípulos na Palestina e o que a sua mensagem gerou após a sua ressurreição. Então, em teologia e na academia, na parte de história do cristianismo, história da igreja, a gente chama esse movimento de movimento de Jesus, tá? Quando fala da vida de Jesus, dos milagres, morte, ressurreição e do ministério dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Agora, cristianismo é quando o movimento de Jesus sai da Palestina e se institucionaliza em outro ambiente. Não somente sair da Palestina. Porque o que a gente viu em Atos 11? O movimento de Jesus saiu da Palestina? Saiu. Mas aí o que o primeiro grupo fez? Continuaram pregando somente para quem? Para os judeus. Então não houve uma institucionalização do cristianismo. Havia ali ainda uma espécie de judaísmo messiânico. O que é o judaísmo messiânico? São judeus que creem que Jesus é o Messias. Então, eles creem em Jesus da mesma forma que nós cremos, só que nós somos brasileiros, eles são judeus. Então, por exemplo, a igreja hoje em Israel, grande parte dessa igreja não é evangélica, não é protestante. Tem também um grande número de judeus que praticam ainda o judaísmo, guardam o sábado, dieta kosher, né, não comem porco, observam todas as festas, mas crendo que Jesus é o Messias revelado. Mas isso é uma coisa cultural, tá? Terceiro ponto. Diferença entre o movimento de Jesus e o cristianismo. Em um ambiente hostil à fé cristã, algumas práticas permanecem e outras mudam. O ambiente heleno, que é o ambiente grego, siríaco, egípcio. E aí tem diferentes compreensões e ênfases da mensagem de Jesus. Por que fala aqui de ambiente hostil à fé cristã e essa diferente de práticas? Que aqueles que seguem a Jesus, mas que são etnicamente judeus, nascidos ali na região da Palestina, eles vão continuar observando, como eu falei, as festas, os jejuns que os judeus guardavam, a alimentação que os judeus guardavam também, que a gente vê no livro de Levítico e Números. Mas como que faz aqueles irmãos que creem também em Jesus, mas que não são judeus, etnicamente judeus, não falam hebraico, não têm a mesma cultura, não nasceram no mesmo lugar, que é um debate que a gente vê no livro de Atos também. A igreja de Jerusalém manda alguém lá para Antioquia, porque em Antioquia estavam querendo forçar os seguidores de Jesus a se circuncidar. E aí os antioquinos estão falando o seguinte, mas a gente não é judeu. A circuncisão é uma prática dos judeus. Nós não somos judeus. Nós somos helenos, nós somos gregos, nós somos siríacos. Então tem essa diferença também. Na medida que o cristianismo sai de Jerusalém, começa a chegar em outras regiões, as práticas vão mudar. Por quê? Porque a cultura é diferente. O idioma é diferente, né? A dieta das pessoas. A etnia é diferente. E aí qual que foi o conflito entre os judeus e os seguidores de Jesus em Atos 6. Vamos voltar lá para o capítulo 6 de Atos? Vamos ler a partir do... vamos ler do versículo 1 até... Só o versículo 1 e 2, e depois a gente vê a partir do verso 8. Versículo 1 de Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. No versículo 3 também. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Entre quem que é o problema aqui? Tem conflito já na igreja.
Às vezes o pessoal fala assim, não, a gente tem que voltar para a igreja primitiva. De jeito maneira. Não, a gente não tem essa visão de... Não, mas a igreja primitiva era tudo perfeito. Olha, vendiam tudo e compartilhavam uns com os outros. Mas tinha problema, igual tem aqui em Piraquara, igual tem lá na Turquia, igual tem tudo quanto é canto. Nosso chamado não é para voltar e viver um cristianismo primitivo. É para assumir a realidade de Jesus e ser testemunha hoje do nosso jeito, da nossa cultura, comendo feijoada, falando português, sem ficar tentando aqui imitar a igreja primitiva. Deus não chamou a gente para isso. Então, qual que era o problema lá de Atos 6? Judeus de fala grega e judeus de fala hebraica. E os judeus de fala hebraica não estavam dando tanta assistência assim para as viúvas dos judeus de fala grega. E aí entra um problema o quê? Cultural. Cultural, étnico, político, muito complicado. Tem alguém que tem uma outra versão, que não seja a NVI, que tenha outro nome para judeus helenistas? Tem mais alguma outra aí? Helenos e hebreus também. Helenos e hebreus. Então, quem que eram esses helenos? Heleno significa grego, né? Mas esses irmãos, na verdade, eles não eram gregos, assim, da Grécia. E aí a NVI traduz por judeus de fala grega e judeus de fala hebraica. Então, quem que era essa gente? Esses judeus hebreus de fala hebraica eram judeus da Palestina, daquela região que a gente viu, que eram chamados também de judeus da terra, né, da terra prometida. Esses eram das famílias mais antigas, das famílias judaicas mais antigas que voltaram da Babilônia. Então, quando tem o exílio lá na Babilônia, na época do profeta Isaías, Daniel, quando tem o exílio babilônico, com a libertação do exílio, grande parte desses judeus saem lá da Babilônia essa região aqui, olha, saem lá da Babilônia, onde hoje está Iraque, Irã, essa área do mundo, de fala persa. Então, eles saem dessa região e voltam aqui, olha, para a Terra Prometida, região da Judéia, de Jerusalém. Então, é um movimento migratório. O povo de Israel não é mais... não são mais escravos da Babilônia, grande parte voltam para a terra de Israel. Isso aconteceu 600 anos antes de Jesus. Então, esse povo, eles são... Como é que a gente pode fazer lá? Sim, eles são mais... Assim, etnicamente, eles são judeus mais puros. Etnicamente falando. De fala também, porque eles voltaram para a região de onde? Para a região da Palestina, então eles falam hebraico. Eles se parecem com os palestinos. O idioma que eles falam é o idioma dos palestinos. Então é o hebraico, um aramaico mais da parte palestina. Eles se parecem, comem a mesma comida, a cultura é a mesma. Então, no sentimento judaico-religioso, eles são os judeus puros, né? Etnicamente. Por quê? Porque eles não se misturavam com os outros povos. Na Babilônia, eles manteram suas famílias, e quando eles voltaram para a região da Judéia, da Palestina, eles também mantiveram sua etnia. E quem que eram os gregos, ou os helênicos, ou os judeus de fala grega que a gente vê aqui? São os judeus da diáspora. São os judeus que, depois do exílio babilônico, eles não voltaram para a Judéia. Eles são judeus, do mesmo jeito que todos os outros, mas eles ficam na Babilônia. Ou eles foram para o Egito, ou eles foram para a Macedônia, ou eles foram para a Ásia Menor. Eles foram para outras regiões do mundo que não necessariamente era a Palestina. Isso, os prosélitos eram os gregos também, né, que vinham para a fé, que eram os gregos, que eram não judeus. Né, os prosélitos eram não judeus. Esses irmãos aqui são judeus, mas eles estão 600 anos fora. Né? Então, não sei, imagina que uma pessoa no Brasil que tem ascendência portuguesa, mas que a ascendência está, sei lá, 300 anos atrás, 400 anos atrás, sabe? Mesma coisa. O português nosso é o mesmo que o de Portugal? Não. A comida é a mesma? Não. A cultura, a maneira como a gente enxerga o mundo é o mesmo? Também não. Mas, etnicamente, eles eram judeus.
E aí o que acontece? Eles falam outras línguas, eles possuem outros costumes, eles perderam as características, a fisionomia étnica, porque estão morando em outra região. Né? Talvez um judeu casou com uma menina turca. Então eles perderam características culturais deles, né? Eles começaram a miscigenar. Só que eles ainda vão para Jerusalém para celebrar essas festas, né? Para ir ao templo, para fazer sacrifício. Porque as sinagogas... O que é sinagoga? A sinagoga não é um templo. Na sinagoga, por exemplo, não tem sacrifício. Sacrifício pelo pecado ali do povo, expiação, é só no templo. E agora esse povo judeu, que está em uma outra região do mundo, onde não tem templo, como é que eles vão fazer sacrifício? Como é que eles vão fazer a leitura da Torá, da lei e dos profetas? Como é que eles vão aprender sobre a fé judaica? Eles precisam de um outro sistema que não seja o templo, porque o templo é só em Jerusalém. Então é daí que surgem as sinagogas. Então o que era a sinagoga? Era um lugar de aprendizado da Torá. Um lugar onde os mestres da lei ensinavam a lei. É por isso que até uma estratégia de Paulo e de Jesus também, quando chega uma cidade nova, para onde que eles vão primeiro? Para a sinagoga. Porque é um lugar onde a Torá era lida, onde fazia a explicação do texto sagrado. As sinagogas surgem justamente por causa desse contexto. Desses judeus que estão em outras regiões do mundo, mas que não podem ter sacrifício e não estão em Jerusalém, como é que faz agora? Eles vão até as sinagogas. Vou voltar lá. Então, problemas culturais, etnocentrismo, que a gente vê, preconceito racial, literalmente, judeus que falam hebraico contra os judeus que falam gregos. Flávio Josefo tem um historiador judeu dos primeiros séculos, chama Flávio Josefo. Ele fala que em Jerusalém, por exemplo, as sinagogas eram separadas. Em Jerusalém. Né, a cidade que era para unir todos os judeus. Mas em Jerusalém havia sinagogas de fala hebraica, para os judeus de fala hebraica, e sinagogas de fala grega, para os judeus helênicos. E para os samaritanos também, né, que eram judeus, mas que também não se davam muito bem com os judeus de fala hebraica. E aí, qual que é o problema aqui? É que um seguidor de Jesus, ele já vai sofrer problema. A pessoa que segue Jesus nesse contexto vai sofrer problema de qualquer um dos lados, né? Seja de um judeu da terra, um judeu lá 100%, de fala hebraica, esse cara já vai perseguir quem segue em Jesus, porque Jesus fala que é Deus. Ele fala, o eu sou, eu sou o eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. E os caras rasgaram as vestes ali, porque o que Jesus estava dizendo com aquilo é o seguinte, eu sou Deus. Antes de Abraão ser, eu sou. Eu sou é o nome de Deus em hebraico. Então, quem é de fala hebraica já vai perseguir quem segue em Jesus. Agora, imagine que você é um judeu helênico, um judeu de fala grega, e você já é perseguido por isso, e agora, sendo judeu de fala grega, você começa a crer no Messias. Aí você era perseguido, meu irmão. Você vai pagar pelos seus pecados 2 vezes mais, você vai pagar em dobro. Porque você já é perseguido por ser judeu de fala helênica, de fala grega, e agora ainda mais por ser seguidor de Jesus. Qual que é a solução que Pedro encontra para esse problema que a gente tem agora com a ajuda às viúvas? A institucionalização dos diáconos. E aqui a gente vê 2 grupos diferentes também. A gente tem o grupo dos 12, e o texto de Lucas Atos vai trabalhar com essa nomenclatura, o grupo dos 12 e o grupo dos 7. Quem que era o grupo dos 12? Os apóstolos. Os apóstolos eram de qual etnia? Eram judeus, sua maioria, né? E os 7. Quando a gente pega o texto agora de Atos 6, a lista dos 7 diáconos, nenhum era judeu. Judeu de fala hebraica. Todos eles eram ou helênicos, ou siríacos, ou de outras regiões. Então, Lucas está escrevendo dessa maneira propositalmente. Fala, olha, o grupo dos 12, o movimento de Jesus é um movimento judeu, messiânico, que crê que Jesus é o Messias esperado. Mas a partir do momento quando a igreja sai, quando o grupo de cristãos saem de Jerusalém, isso não é mais um movimento judaico, não é mais um movimento somente messiânico, porque a liderança da igreja, nenhum deles mais são judeus.
E a partir daqui, Atos 6 marca essa separação no Novo Testamento. Até Atos 6, a gente vê o movimento cristão de fala hebraica. A partir de agora, meu irmão, é só a partir da igreja de Antioquia. É a história da igreja a partir do movimento missionário que começa lá em Antioquia por irmãos que não são de fala hebraica, são de fala grega. Etnicamente, não são judeus. Então, essa é a solução que ele acha. Grupo dos 12, grupo dos 7. Perseguição aos helenistas em Jerusalém por causa da morte de Estevão. Vamos ler agora no versículo 8, de Atos 6 também, ainda. Atos 6, versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens que disseram: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Até quando eles vão mentir sobre o motivo de prender Estevão, qual que é o motivo que eles falam? Ele está falando que Jesus é Deus. Não. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, olha o jeito que fala, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olha os judeus que falam hebraico aqui. Tem que matar Estevão por quê? Porque ele está falando que Jesus vai mudar os costumes que Moisés, o grande profeta dos judeus de fala hebraica, que Moisés deixou. Ele vai mudar os nossos costumes. E aí começa a perseguição já a partir da morte de Estevão. Esse aí é um ícone do martírio de Estevão. Você vê lá o pessoal pegando pedras. E em teologia também, essas roupas, tudo ali tem um significado, tá? O fato de ter um rochedo atrás tem um significado. O fato de essa rocha aqui, olha, estar separada entre três, isso tem um significado. Sempre que um ícone é relacionado à história de Israel, tem uma videira ou uma oliveira no fundo também. E a cor das roupas que a gente vê nos ícones também tem um significado. Geralmente, os apóstolos, a gente vai ver isso em outro ícone, os apóstolos são vestidos de vermelho, porque vermelho significa a cor da humanidade e azul significa a cor da divindade. Branco, nos ícones da igreja antiga, significa a cor do martírio. Então, sempre que a igreja está contando a história de alguém que morreu pelo Evangelho, que morreu por Cristo, essa pessoa vai ser depictada em vestido branco. Então, a gente entende aqui que esse é Estevão sendo apedrejado. Então, vamos... Meu Deus, 10 minutos. Chegando em Antioquia. A igreja da Antioquia da Síria. A gente viu, né? Tem duas, Antioquia da Psídia. O texto de Atos está falando aqui de Antioquia da Síria, que é mais ao sul. Antioquia era a última cidade ocidental da Rota da Seda. Quem lembra aí o que era a Rota da Seda? A rota comercial que unia a Europa até o Extremo Oriente. Principalmente, né, fazendo comércio de especiarias, que não é só tempero, mas era a forma de manter vida, né, mais longa, alimento e tudo mais. Então, essa região inteira aqui, isso aqui é a Rota da Seda. Antioquia, inclusive o Quirguistão, onde a gente morava, está aqui também. A cidade onde a gente morava, Osh, a Rota da Seda passava por lá também. Antioquia da Síria é a última cidade
da Rota da Seda Ocidental. Então, aqui, olha, a gente divide o mundo, né? Assim, grossamente falando, a gente divide o mundo entre o Ocidente e o Oriente está para cá, né? O resto da Ásia. A Rota da Seda Ocidental está aqui, olha, Roma, Constantinopla, que é hoje Istambul, na Turquia, e Antioquia, a última cidade da Rota da Seda Ocidental, que é uma cidade portuária também. A partir de Antioquia, de Damasco, segue já para o resto da Ásia, chegando até o extremo oriente da China. Então, Antioquia, essa última cidade da Rota da Seda Ocidental, era também chamada de a Pérola do Oriente. A Pérola do Oriente. Os romanos chamavam Antioquia dessa maneira, por causa da proeminência, né? Era a maior cidade, a cidade mais rica. E era a cidade com o maior número de judeus depois da Palestina. Por isso que a gente vê tanto conflito lá, tanto problema, né? Porque era a cidade com o maior... Depois da Palestina, da região onde Jesus morava, era a cidade com o maior número de judeus, tanto de fala hebraica como de fala grega. Tinha mais judeus que Roma, tinha mais judeus que Alexandria. E tinha tanto judeu nessa região, e como era longe da Palestina também, esses judeus eram protegidos por lei. Assim, grossamente falando. Então, os judeus de fala hebraica foram perseguidos pelo Império Romano e fogem de Jerusalém por causa da destruição de Jerusalém, em sua grande parte no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Nero queima a cidade inteira e coloca a culpa nos judeus messiânicos, nos cristãos. Só que em Antioquia, esses judeus tinham até a favor da legislação romana que os protegia. Então, tinham até uma denominação de proteção pelo Estado. E é em Antioquia que esses judeus de fala grega e de fala hebraica que creem em Jesus vão ser chamados pela primeira vez de cristãos. E a gente falou um pouco aqui sobre isso na semana passada, que era tanto uma forma pejorativa de se chamar, mas também era uma forma do Império Romano entender que era uma religião diferente. E é por isso que a gente está falando que o cristianismo, como instituição, não nasce em Jerusalém. Ele nasce em Antioquia. Por quê? No Império Romano, havia o que a gente chama de colédia, que é onde a gente tem a palavra colégio, de hoje em dia vem das colédias. O que era a colédia? Era um grupo delimitado que tinha uma autorização pelo Império de praticar uma determinada religião ou de fazer um determinado estudo. Então, o grupo dos judeus em Jerusalém, por exemplo, eles eram uma colédia. Eles eram um grupo que eram autorizados pelo Império Romano de continuar praticando sua religião. Porque os romanos não eram judeus, certo? Os romanos não criam no Deus da lei hebraica. Ele era uma cultura politeísta, tinha o panteão dos deuses romanos e era nisso que eles criam. Só que como o Império Romano era um império muito vasto, isso aqui é tudo Império Romano no ano de 117 depois de Cristo. Então você pega todo o mar Mediterrâneo, você pega o Mar Negro lá em cima. Isso aqui é Inglaterra, olha. Inglaterra é Império Romano, Portugal, Espanha, norte da África, onde hoje está aqui, ó, Egito, Tunísia, Marrocos, isso aqui é tudo Império Romano. Vem até o Oriente Médio, até a Arábia Saudita, tudo Império Romano. Como que esses caras vão manter uma unidade no império desse tamanho, que só inclui gente que come comida diferente, fala língua diferente e, pior ainda, os deuses é tudo diferente também? Através das colédias, que era uma instituição romana que permitia esse determinado povo ter a sua religião. Então, para os romanos, os judeus só podiam adorar o seu Deus porque eles faziam parte de uma colédia. E aí tinha uma condição também. Eles só podiam exercer sua fé enquanto o sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecesse sacrifício pelo imperador e orasse pelo imperador. Senão, não podia. Mas se fizesse, aí eles tinham essa liberdade. E nessa época, os romanos começam a tratar os cristãos da mesma maneira. Eles falam, não, os cristãos não são judeus, vocês creem em outra coisa, então vocês são outra colédia, que era Christianoi, que era o nome dessa colédia.
que era um grupo partidário dos seguidores de Cristo, que não era apenas judeus ou helênicos. Isso era um movimento diferente. É como, assim, pelo Império Romano é como se fosse uma religião diferente, né? Por causa dessa diferença cultural e étnica que a gente vai ver. Cultural e étnica que a gente vai ver entre os judeus e os judeus de fala grega e hebraica, e esse movimento que começa aqui em Antioquia. E aí, para a gente finalizar, quais são as características desse movimento que começa em Antioquia? Primeiro, é o que a gente chama de paradigma da graça, né? Então, quando a gente pega a lei do povo de Israel, qual era o povo étnico lá que tinha mais proeminência, que tinha mais favor de Deus? É o povo judeu, o povo hebreu, né? Tem uma proeminência. É através dele que o Messias vem, é através dele que Deus dá as suas promessas, é através de Abraão que Deus vai abençoar todos os povos da terra. Só que, a partir do movimento de Antioquia, a lei... Se entende que a lei teve uma vigência, mas essa vigência acabou. Agora, as pessoas que creem em Jesus não nascem debaixo dessa lei dos judeus de fala hebraica. Eles nascem debaixo de uma nova aliança, que é a aliança da graça. Essa ideia a gente vê em todo o Testamento? Sim. A gente vê isso na mensagem de Jesus? Sim. Mas de forma institucionalizada, como prática de culto, como prática teológica, como prática de vida em comunidade, de para quem que eu vou pregar, onde que a gente começa a enxergar isso como um movimento? Em Antioquia. Segundo, paradigma do Espírito Santo, uma teologia sendo produzida também pelo Espírito Santo. Quem são os teólogos lá no Novo Testamento que falam mais sobre o Espírito Santo? Por exemplo, Lucas, em Lucas Atos, e Paulo. Tanto Lucas como Paulo não são judeus de fala hebraica. Paulo é da região de Tarso. Isso aqui dá para ver melhor. Opa. Ó, Jerusalém está aqui. Antioquia está aqui. Tarso está aqui em cima. Então, Paulo está muito mais próximo do movimento de Antioquia do que do movimento de Jerusalém. Paulo passou muitos anos em Jerusalém, foi para Jerusalém para ser instruído, principalmente, né, nos primeiros anos da sua conversão, mas culturalmente, etnicamente, Paulo não é um judeu de fala hebraica assim, do jeito, né, tradicional que a gente pensa. Não, ele está muito mais próximo de Antioquia do que de Jerusalém por si. E são através de Lucas, de Paulo, que a gente vai enxergar uma doutrina também do Espírito Santo, né, que a gente chama de paradigma do Espírito Santo. Terceiro, novas instituições. A gente vê novas instituições. Por exemplo, batismo. Batismo já era praticado antes de Jesus, tá? Antes de Cristo, antes de João Batista, o batismo já era uma prática comum de se ver no judaísmo. Só que a partir de Antioquia, que o batismo vai funcionar como uma substituição da circuncisão. Por quê? Porque os cristãos de Antioquia não são judeus de fala grega. Então, eles não circuncidam. Então, o batismo ali substitui a circuncisão como um símbolo para mostrar à comunidade que agora essa pessoa faz parte da família da fé. Então, o batismo ele tem dois significados. O primeiro é a morte com Cristo e a ressurreição com Ele. Por isso que a gente vê, as duas práticas estão certas, tá? Tem outras igrejas que batizam por imersão. E nós batizamos por aspersão. As duas práticas são bíblicas, a gente vê as duas práticas no decorrer da história, isso é uma coisa muito mais cultural do que teológica. Principalmente quando o cristianismo começa a ir para o norte da Europa, onde não tem lago, onde não tem mar, onde faz frio 10 meses no ano, e aí como é que mete o cara dentro da água e tira? Assim? Então lá nessas regiões você praticava por aspersão. Então tem esse significado de morte e ressurreição com Cristo na imersão, mas também de receber a pessoa como um membro agora da família da fé. Né? Por isso que a gente batiza nossas crianças também. Por quê? Elas não estão
professando a sua fé ainda, para dizer que morreram com Cristo e vão ressuscitar com Ele, mas é a forma de mostrar para a comunidade, olha, agora esse irmão, essa irmã, esse bebê, ele é um de nós. Ele é um de nós, parte do nosso movimento. Segundo, ceia. A ceia também era uma coisa que a gente já encontrava no judaísmo, mas agora, de acordo com o ensino de Jesus, né, esse ritual acaba como sendo o cerne do judaísmo, né? A ceia vai passar a ser praticada na maneira como Jesus disse, não na maneira que os judeus praticavam. Terceiro, essa noção de sinagoga e eclésia, de sinagoga e igreja, que a gente falou também um pouco, né? Essa palavra eclésia, a palavra igreja é só uma transliteração, ela não tem significado, não significa nada essa palavra igreja, ela é uma transliteração da palavra eclésia, que com o tempo a gente foi perdendo, né? Eclésia, eclésia, igreja e igreja, virou assim. Mas essa palavra, no original, ela significa uma comunidade, uma assembleia de pessoas. Então, os judeus eles se reuniam em sinagogas desde a diáspora da Babilônia, porque eles não podiam se reunir no templo em Jerusalém. Que a gente falou, né? Eles liam a Torá, tinha reinterpretação daquilo que não podia ser feito em outros lugares que não fosse de Jerusalém. Então, o conceito de comunidade também vai ser diferente, justamente por causa dessa noção de sinagoga, de não ter um templo em Antioquia, por exemplo. E domingo. Domingo é a marcação do dia da ressurreição do Senhor e foi essencial para a iniciação do rompimento com o judaísmo. Qual foi o principal feito da igreja primitiva que separou o cristianismo do judaísmo? Foi o culto no domingo. Se a gente tiver que escolher um, talvez o principal foi o culto no domingo. Não a reunião nos sábados, para guardar o sábado, mas o culto no domingo, porque no domingo se celebra o quê? A ressurreição de Jesus. E aí, meu irmão, isso já é um rompimento com o judaísmo fortíssimo, tá? Então, resumindo, cristianismo como instituição começa a partir da igreja de Antioquia. Se você pegar agora para ler o livro de Atos, a partir do capítulo 6, a partir do capítulo 11, você vai ver que tem uma proeminência muito maior da igreja de Antioquia do que da igreja de Jerusalém, por exemplo. Então, como institucionalização, como uma instituição, nossa fé vem de Antioquia, como um movimento separado do judaísmo, dos judeus de fala hebraica. Amém? Tudo claro? Vamos levantar, irmão, para a gente orar? Tá. Só um recadinho aqui antes da gente orar. Alguns irmãos falaram sobre apostila. Para essa disciplina, eu preferi, através do grupo do WhatsApp, vou mandar alguns textos, tá, para os irmãos lerem, alguns artigos, porque se eu fizer uma apostila para os irmãos, vai ser somente a informação que a gente já está tendo aqui. Então vai ser só para, talvez, sim, relembrar mais as informações que a gente está tendo aqui. Você pode tirar foto dos slides, eu posso passar os slides depois, você pode até anotar, porque na apostila vai ser a mesma informação. Mas mandando texto, alguns artigos diferentes, a gente consegue ter umas leituras que vão expandir nosso conhecimento para outras áreas, além daquilo que eu estou falando em sala de aula. Quem pode orar aqui para a gente encerrar? Quem pode orar para a gente encerrar?